Fala pessoal, está começando mais um Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e host aqui no canal. Hoje vamos falar sobre um tema que impacta diretamente empresários, consumidores e o desenvolvimento dos negócios. Afinal, um bom relacionamento com o cliente vai muito além de vender. Ele passa por confiança, transparência e respeito. E para esse bate-papo eu recebo Kevin Kabush. Ele é coordenador executivo do Procon, advogado, mentor de jovens advogados e um profissional que vem liderando importantes iniciativas para fortalecer a defesa do consumidor e aprimorar o Procon do comércio e dos empreendedores. Então vem junto conosco, fica com a vinheta que eu já recebo aqui, Kevin Kabush. Agora sim, pessoal, estou aqui de frente com Kevin Kabush. E Kevin, fale para nós aí quem que é você antes ou fora do Procon, quem que é o Kevin para os amigos, para os familiares? Bem, o Kevin é o filho da Jaqueline e do Roberto, é o namorado da Daniele, pai da Chloe, sim, eu sou pai de pet, um flamenguista roxo e uma pessoa que toda hora tá pensando em trabalhar, tá pensando em fazer ações e tá sempre estudando. Cara, se eu soubesse que tu era flamenguista, a gente ia prorrogar essa entrevista. Não, tô tranquilo. O meu pai era flamenguista, né? Meu cunhado é flamenguista, ele pega no meu pé também. Vai torcem bem? Torcem bem? Não, assim. Tu falou ali que é pai de pet, como é que é o nome do cachorrinho? É a Chloe. Eu tenho uma Yorkshire, ela já tem cerca de 5 anos hoje, é o meu xodozinho, ela cabe na palma da mão. Então, fácil de cuidar, fácil de levar pra lá e pra cá, né? Bacana. E a namorada? É a Daniele. Daniele Oliveira Wolff. O que a Dani faz? A Dani hoje ela é biomédica esteta, ela tem uma clínica que a gente tá reformando, tá trabalhando junto ali. Então, assim, é um motivo também de muito orgulho a parte como ela trabalha, atende seus pacientes, é algo que eu digo hoje que você não vê no mercado. Bacana. Dani, então, já tô íntimo, ó. Daniela, então, considere receber um WhatsApp meu, né? Se não hoje, mas já amanhã aí, te convidando para vir falar aí também sobre o teu negócio, sobre a tua empresa, né? Kelvin, fale para nós, como é que foi a tua infância? Você é de Lages, né? Ou até, antes da gente começar aqui o episódio, eu perguntei ali da onde que vem o Kabush, né? Vem de Luxemburgo, né? Que você comentou. Mas conte um pouco para nós da tua infância, da onde que você veio, quais são as suas origens. Bem, eu sou de Lages, sou lagiano raiz, eu nasci aqui, vivo aqui, né? Trabalho por Lages. Meus pais sempre trabalharam muito para me dar as melhores condições de estudo. Tudo que a gente conquistou na nossa família, tudo que eu conquistei na minha vida, veio através de estudo, muito estudo. Sempre fui um bom aluno. Estudei num colégio que só quem é das antigas vai conhecer, que é o Colégio Univest. Me formei no Colégio Santa Rosa. Fui aluno, né, acadêmico de Direito na Uniplac. Hoje eu sou mestrando também na Unifacvest em Direito. Sou advogado, especialista em Direito Público. Então, a minha trajetória vem de uma família que estuda, trabalha bastante, né, e sabe valorizar o trabalho dos outros, porque nós somos profissionais liberais. Bacana. O que hoje mais te motiva como profissional, cara? É resolver os problemas das pessoas, porque quando a gente verifica ali, Juliano, assim, existe muita falta de informação. E através disso muitas pessoas sofrem prejuízos. Então, na minha vida como advogado, meu trabalho é resolver problemas. Quando assumi a pasta do Procon, o que aconteceu? Eu resolvo os problemas para os consumidores lagianos. Então, eu já tenho uma expertise no assunto, eu sempre busco formas de resolver e buscar consenso, porque nós podemos proteger os nossos consumidores, podemos proteger a nossa população, mas também sempre trabalhando numa ponderação. Quando eu atuo como advogado, como eu atuo como Procon, eu sempre estou buscando o que é melhor para as duas partes, para a gente evitar que um litígio se estenda, porque hoje
Se eu fizer com um processo, se eu fizer com que uma ação do PROCON ela se estenda mais do que necessário, eu estou fazendo alguém gastar o seu tempo e muitas vezes manter um sofrimento, uma angústia, e é isso como profissional que você tem que sempre entender, a meu ver. Uhum. E aí focando, para a gente encerrar o bloco 1 aqui, que é algo mais focado até no Kevin como pessoa, e o que te motiva hoje como pessoa, né? A gente falou agora o que te motiva como profissional, você trouxe até uma dúvida, você atua tanto na parte do PROCON quanto na parte de direito também? Você atua como advogado também? Isso, hoje eu estou, né, licenciado pela nossa legislação, porque quando você assume um cargo público de chefia, de direção, né, com status de secretário, você não pode continuar advogando. Mas eu tenho minha sociedade de advocacia, que tem os nossos clientes e no atendimento, e são os padrões, são inclusive os POPs que eu efetuei, que são seguidos para continuar nisso. Então, hoje, eu me dediquei à minha função pública porque eu quero retribuir para minha cidade, foi minha cidade que me deu tudo. Então, eu quero retribuir e ajudar Lages. Ah, bacana. Eu até recentemente entrevistei o Lúcio, conhece o Lúcio da OAB? Conheço. Ah, o Gente Lúcio boa, meu amigão. e ele tem uma empresa também, né? Ele atua como advogado e ele tem a empresa Tropas Expedições, onde ele faz aí os 4x4 na coxilha, né? Expedições para fora aí, o Ushuaia, Bariloche, né? Algumas expedições aí. Bacana. Vamos passar para o bloco 2 aqui, que é onde a gente vai falar um pouco sobre formação, né? Da sua formação. Como que surgiu o teu direito o teu interesse pelo direito? Você tinha na tua família um familiar que já era advogado? Isso veio meio que de pai para filho? Como é que foi esse teu caminho aí para seguir e escolher o direito? Exatamente como tu falou agora, Juliano. Venho de pai para filho, assim, eu sempre vi meu pai atuando, eu sempre trabalhei com meu pai desde pequeno junto, quando ele começou a advogar. Então eu sempre acompanhava ele no fórum, eu sempre gostei de processo, sempre gostei de ver o que um advogado pode entregar para uma pessoa, garantir o seu direito, defender ela. E assim, meu pai hoje, né, é até clichê eu falar, mas é o maior exemplo que eu tenho de profissional, assim, tem um coração, tem um cuidado com as pessoas, que eu tento chegar o máximo possível perto do que ele faz. E para mim foi isso que me motivou, né, a ir para a advocacia. Eu, durante um período, como a maioria dos estudantes de direito, eu estudava para concurso. Então eu tive uma experiência para trabalhar junto, que eu estudava para juiz federal, tive uma experiência dessas para trabalhar. Fiquei vários anos estudando para o cargo. Quando eu tive uma experiência de 30 dias no local, eu não gostei. Eu entendi que aquilo não me preencheria como profissional e daí decidi trabalhar junto com o meu pai. Como advogado mesmo, já tinha minha OAB à época também. E desde então, tudo que eu atuei por Lages, que eu ajudei as pessoas, que eu fui contratado meus clientes, né? Eu tive uma grande retribuição da minha cidade. Bacana. Você atuou também na área tributária, né? Isso. A reforma tributária agora está quebrando a cabeça de alguns aqui, né? Sim. E também você atuou na Celesc. Isso. Comente para nós aí como é que foi essa tua passagem ali pela Celesc. Foi nessa época que tu fez o concurso? Isso, eu fiz, era concursado da Celesc, né? Eu trabalhava de home office aqui de Lages, eu fui chamado, fiquei um período lá em Mafra para trabalhar, mas como que eu posso te dizer, Juliano? Não tem nada como a casa da gente, assim. Toda vez que eu ia lá para Mafra para trabalhar, o salário é legal, a Celesc é uma empresa estruturada, eu cobria sozinho 6 cidades, fazia mais de 1000 prazos individuais por mês como advogado ali. Tu pegava ali a tua região, a região de Porto União, de Irineópolis. Sim. Porque eu sou nascido, eu sou natural de Irineópolis, aquele cidadezinha ali de 10 mil habitantes. Não, assim, a gente cobria todas essas, a gente trabalhava muito com aquelas ações de fumo, que é muito forte o plantio de fumo na região. Mas, assim, sempre faltava algo quando eu ia para lá, porque assim, não era a minha cidade, né? Então muita gente, assim, optaria por continuar no concurso público, no plano de carreira e o restante. Eu decidi, depois de 2 anos trabalhando, eu falei assim, não é isso que eu quero para minha vida. Eu preciso atuar diretamente para ajudar pessoas. E
decidi voltar para Lages. E você acredita que essa passagem tua ali na Celesc ali, veio agregar vamos dizer assim, na sequência da tua profissão até chegar hoje, assim, veio a gerar valor, vamos dizer assim, no Kelvin como profissional? Sim, o que eu aprendi tendo que fazer toda a gerência de uma região, de várias cidades e vários processos, assim, é um nível muito alto de processos que existe naquela região. E eu comecei a padronizar os julgamentos, começar a montar as teses da própria Celesc, onde que eu podia economizar, onde que eu podia ganhar mais prazo num processo para conseguir fazer realmente o meu papel como advogado, trazer um resultado para a Celesc. Isso me ajudou a conseguir organizar o meu escritório, organizar as demandas, entender o que pode ser delegado, o que não pode ser delegado, a importância de usar sistemas também, porque informação na mão, processos bem guardados fazem toda a diferença, principalmente para quem quer empreender, porque hoje, né, tendo escritório, sou um empreendedor do ramo jurídico. Sem organização, você também não consegue ir longe, né? Bacana. Você atua também como mentor para jovens advogados, é isso, né? Isso. Como que funciona essa tua parte, né? Vamos dizer assim, esse teu braço aí na tua vida, né? E por que você decidiu compartilhar teu conhecimento com a galera mais jovem? Bem, Juliano, quando eu iniciei querendo atuar na área tributária, que não era uma área que a gente fazia o nosso escritório. Nós atuávamos no empresarial, mas não íamos para a área tributária. E eu tenho uma questão desde a faculdade de Direito que os meus colegas falavam, né, que eu não era normal, porque eu sempre gostava das áreas de direito que eram difíceis. E aí eu pensei, não, quero atuar com tributário, quero atuar com imposto, quero ajudar empresas a se desenvolverem, porque daí eu vou conseguir desenvolver a minha região, a minha cidade. E na época que eu comecei, nós tínhamos apenas mais 5 advogados tributaristas aqui na região. Eu era o mais novo deles. Então, faltava muita informação, o que fazer, como é que funcionava um processo na prefeitura, no estado, na Receita Federal, na União. E quando a nossa OAB local, que eu fazia parte da última gestão como vice-presidente da Comissão de Direito Tributário, ela criou um projeto de mentoria. E daí me chamaram desde o primeiro projeto de mentoria, eu sempre continuo e vou orientando advogados que muitas vezes querem optar por ser um advogado tributarista, ou também adquirir conhecimento para poder também vender uma parte desses serviços. E a gente tem feito essa troca de aprendizados, demonstrar o que dá para fazer. Como que você pode iniciar na profissão? Qual que é o cliente bom para quem ainda está engateando no mercado, né? E como você se estrutura até chegar nas grandes empresas. Bacana. Eu até marquei aqui, Kevin, da questão do imposto, da parte tributária, né? Grandes, não todos, mas a grande maioria dos nossos convidados aqui, vamos dizer assim, o calo na gestão é a parte tributária da empresa, né? É algo que nosso sistema tributário é muito complexo, né? Você entender de todas as coisas e a gente sempre está tentando de alguma forma não sonegar, né? Mas de uma forma que a gente consiga pagar menos impostos, né? Dentro, né? do que está dentro do nosso âmbito ali, mas é algo que machuca bastante. Tu percebe isso também nas pessoas ou nos empresários que você atende, assim, que é uma dor, né? Por mais que eu tenha uma contabilidade, às vezes me assessorando, e principalmente o pequeno, né? Porque às vezes o pequeno tem uma contabilidade onde ali, muitas das vezes, ele nem manda nota, tem a contabilidade né, para seguir um protocolo, né, exigido hoje para você abrir uma empresa, né, mas que ele não tem realmente um suporte contábil, né, ele não tem um apoio jurídico, né, isso eu vejo que machuca bastante aí. Não, e sim, é uma dor presente para todos, sim, todos os ramos, porque muitas vezes você não vê o retorno do imposto que você paga num serviço público. Então você continua pagando, tirando do teu patrimônio, e muitas vezes você paga mais imposto do que sobra limpo para você no final do mês. Isso dói para todo mundo. Eu já verifiquei desde as organizações, né, planejamento tributário, desde um microempreendedor, né, um MEI, né, um microempreendedor individual, até na grande empresa. Isso pode determinar, às vezes, se você consegue contratar um funcionário, a forma como você vai começar o teu negócio. E hoje,
você não pega a maioria dos empreendedores aqui da nossa região sabendo como abrir uma empresa. Ele sabe vender, ele sabe fazer aquele negócio. E quem faz o planejamento dessas estratégias jurídicas hoje é o advogado. Então tem muitas contabilidades que não têm parcerias com advogados, não têm esses braços. Isso acaba impactando nessa prestação de serviços. Hoje, se você vê em alguns aplicativos que a gente tem aqui da União, você consegue identificar todas as empresas que estão endividadas na cidade. E muitas vezes é uma falta de uma declaração, era algo que um advogado poderia ter feito lá atrás, e as pessoas ainda têm uma mística que o advogado tributarista ele é caro. Caro é não ter um advogado tributarista, porque o que a gente precisa é fazer a prestação de serviços e os orçamentos conforme o tamanho do cliente, conforme a sua capacidade financeira. Não pode aqui o Juliano daqui a pouco abre um MEI e eu quero dizer, Juliano, meu orçamento aqui é R$7.500 para eu começar a estruturar a sua empresa. Eu estou sendo maluco na hora de advogar dessa forma. O que eu tenho que fazer? Não, Juliano, então dá para fazer aqui, vamos cobrar 2 horas de trabalho do escritório, eu vou estruturar toda a tua operação até você chegar nessa parte. Depois, quando você conseguir sair do MEI, você vem e me procura. Porque como advogado eu também tenho que pensar no LTV, o tempo que eu vou ter o meu cliente dentro da minha carteira, dentro do meu escritório. Então eu quero que todo mundo possa expandir os seus negócios e progredir. Só que hoje, muitas vezes, a gente não vê isso no mercado. O advogado quer aproveitar a primeira oportunidade para ganhar todo o dinheiro que pode da pessoa. Às vezes, quebra a empresa fazendo isso, tá? Okay. Até você falando ali da importância da empresa inteira, um advogado, eu lembrei da fala do Jean, que ele fala assim, são os 2 pilares de uma empresa, contabilidade e o jurídico, né? Esses, vamos dizer assim, se pudesse dividir o coração, esses seriam os 2, né, que a empresa tem que ter, né? Que é um bom contador e um bom advogado junto, né? Sim. Dando esse suporte para o negócio, né? Você é formado aqui em Lages, Kevin? Sim. Qual? Foi lá na Universidade do Planalto Catarinense, né? Uniplac, bacharel em Direito. E agora eu tô tirando o mestrado da Unifacvest em Direito e Desenvolvimento Sustentável, focado para desenvolver a nossa Amores. Legal. Teve um episódio que eu falei com o Ventura. Conhece Fabiano Ventura? Conheço. Gente boa pra caramba. Foi um episódio super bacana com ele. Empreendedor. E eu perguntei para ele da questão da prática, porque ele foi professor na Uniplac, né? Eu perguntei, cara, e o que né, diferencia o estudo de sala de aula para a prática de mercado, né? E ele traz até ele faz um comentário ali dos alunos, né? Ele percebia alguns alunos que tinham, vamos dizer assim, medo de ir a campo, né? Daí ele falou assim, cara, estuda, se aperfeiçoa bem aqui na sala de aula, porque quando você for lá para a prática, talvez você não vá saber dar uma pasada de concreto, né? Mas você, ao ver o cara fazendo aquilo, você vai conseguir orientar ele e saber se está sendo feito certo, né? Teve outros convidados que falaram também da dificuldade de quando eles saem da sala de aula em fazer a gestão do seu negócio, porque muitas vezes você tem a técnica, né? Se não me engano, até o episódio, foi uns 2 episódios atrás, que eu estava com fisioterapeuta, e ele fala assim, cara, a técnica a gente ganha muito na sala de aula, né? O Andrei Somavila, não sei se você conhece ele, e ele falou, mas a questão da gestão do negócio, cara, eu fui aprender a levantar para cara, né? E para você, Kevin, o que a prática te mostra além da sala de aula? Bem, com a prática jurídica nós começamos a ver, porque a gente hoje é formado para ver o processo e ver os fatos, mas a gente se esquece de ver as pessoas. Então, além de abrir o meu negócio, trabalhar, me profissionalizar como empreendedor, custo, o que vai custar um processo, o que vai custar o tempo de acompanhamento do processo mês a mês, relatórios, sistemas, né? Eu também tenho que ver qual que é o meu resultado para o meu cliente. Vamos dizer que se você tem um processo que seja um inventário, que você e sua família estão sofrendo muito porque existe uma briga no inventário. Eu vejo alguns colegas que não, eu tenho um contrato com o Juliano, quanto mais eu ganhar para o Juliano é melhor. Mas eu também tenho que ver, se o Juliano está sofrendo, talvez se eu fizer um acordo aqui, achar uma composição, isso não é o melhor? Porque não é só número, não é só fato, não é só a lei por escrito, né? Eu tenho que alcançar o melhor resultado para a pessoa que está me contratando.
E isso a gente não teve esse tipo de formação ao longo da própria academia, e isso eu vi que a gente aprende muitas vezes com o tempo. Eu tenho colegas meus hoje que o cliente, ele vê o cliente como um caixa eletrônico. Eu não gosto, assim, a gente tem uma pessoa, a gente tem um nome, né? A gente tem uma vida e a gente tem que cuidar. O que adianta daqui a pouco eu brigar 10 anos num processo, conseguir tudo que o meu cliente queria e ele já tá doente, já tá velho, já tá com expectativa de vida lá no limite. Eu não acho isso uma posição correta da advocacia. Eu defendo uma advocacia que pense no cliente, antes dos números. Bacana. Com essa tua fala, tu já me respondeu a última pergunta aqui, que era as características que um profissional precisa ter para se destacar, né? Então já ficou bem evidente essa parte. Vamos passar para o bloco 3 aqui, que eu vou te falar, te questionar aqui sobre a questão de uma lei, a 8.813/2025, né? Essa lei, por que ela... primeiro explica para quem está nos assistindo, né? Eu né, dei uma stalkeada, pesquisei, dei Google, né? Uhum. Consegui lá com a tua equipe lá alguns materiais, mas comenta para a galera o que é essa lei, para daí eu fazer as perguntas aí para você. Perfeito. Para o Juliano e para todos que estão nos vendo, nos ouvindo, nós buscamos, quando foi assumida a minha gestão do PROCON, junto com a prefeita Carmen, no início de janeiro de 2025, a estruturar, ver o que faltava para o serviço começar a funcionar. Faltavam leis, faltavam portarias, faltavam regimentos de como estruturar o trabalho do PROCON. E nós tínhamos verificado que Lages, durante todo esse tempo, não tinha um fundo municipal de defesa do consumidor devidamente constituído. Não tinha como definir para onde que é a aplicação das multas que vem do PROCON. Porque hoje, quem vai no PROCON, caso não resolva o seu problema num acordo, né, Juliano, pode ser aplicada uma multa. Só que a multa não vai para o consumidor. A multa vai para o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. E na falta desse, ela tem que ir para o Estado. Então eu busquei estruturar, fazer essa lei e deixar um recurso aqui em Lages. Por quê? Por que eu vou mandar para outro ente da nossa federação o dinheiro do serviço de Lages? Não, eu tenho que pegar, estruturar, poder fazer trabalhos sociais, utilizar o dinheiro da multa para entender que quando o PROCON multa, quando há algo de muito errado, essa multa ela vai se reverter hoje para a sociedade. Antes não acontecia isso, não tinha previsão nenhuma. Então a gente batalhou muito. Eu agradeço a todos os vereadores que nos auxiliaram, foi aprovado por unanimidade, e com isso a gente começou a encorpar o PROCON, poder ter mais recursos, poder trabalhar, contratar mais gente e fazer com que o serviço do PROCON em Lages finalmente existisse. Até porque é de direito nosso, né? Vamos dizer assim, né? Bacana. E quais são... Como que a gente já sabe, então, que tem esse fundo, né? Mas como que a legislação e também a atuação do PROCON pode e beneficia a população? Bem, nós trabalhamos muito uma parte também que antes da gestão da prefeita não era feita, que era a parte educacional e já estava prevista em lei. Então, Juliano, hoje a gente tem projeto que a gente vai atender os CRAs nos bairros para conversar com a população, levar diretamente seus direitos, quais cuidados que eles têm que ter na hora de fazer uma contratação de um empréstimo, trocar um plano de telefonia, fazer alguma compra, evitar cair em golpes. Nós vamos começar com um trabalho nas escolas também para levar para o início do consumo, para os jovens, para os adolescentes entenderem como que estrutura. Então a gente vem investindo muito nesse papel educativo, porque a gente percebeu, quantas pessoas vinham procurar o PROCON, muitas não sabiam o básico dos seus direitos, nem os documentos para trazerem. Então, se eu começo a levar essa informação lá na ponta para a pessoa, ela já sabe na hora de contratar o que ela tem que pegar de documento, o que ela tem que registrar, quais as provas que ela precisa para resguardar o direito dela. E essa é a parte que eu considero do nosso grande ganho. Porque hoje eu não estou focado em ter o PROCON aqui sobre a minha gestão para sair multando a empresa. Eu quero que o consumidor tenha todas as informações para que eu possa abrir um processo correto para ele, que eu possa levar ele adiante, chegar em contato com a empresa e nós fazemos um acordo. Que saia uma situação melhor para todo mundo e o consumidor não sai no prejuízo. Isso é o nosso principal enfoque como gestão. Trazer o PROCON para perto das pessoas para trabalhar para as pessoas. O que a gente não via antes. Bacana. Eu já fui no PROCON, às vezes quando eu me sinto
né? Não me atendeu, eu vou lá, né? Teve até uma situação bem engraçada. Nessa época eu não morava ainda em Lages, morava lá em Balneário Camboriú. Eu fui comprar o ingresso de um evento, de um Réveillon lá, all inclusive e tudo mais. E eu queria eu sou estudante, eu quero meus 50%, né? E eu fui no primeiro lote, porque é um lugar bem conhecido lá, e Réveillon era muito procurado. Daí no primeiro lote não abriram a venda, no segundo lote também não, e a minha casa lá em Balneário é na 2000 e é na Rua do Procon. Uhum. Mas eu saí do escritório do negócio, já na passada, já fui direto no Procon, daí a moça, não, pode ficar bem tranquilo, faz o seguinte, compra agora, garante, né, já que está num preço aí no segundo lote, antes que aumente o lote, vai lá, curte tua festa, aproveita o teu Réveillon e depois volte aqui. E eu fiz isso, né, fui lá, fiz, né. Depois que passou a festa, eu lembro que no início de janeiro passei lá no Procon, conversei com a moça, ela, não, beleza, nós vamos entrar em contato com a empresa e tal, não sei o quê. Marcaram uma audiência lá, veio os advogados da empresa e tal, e aí eles não quiseram, vamos dizer assim, aceitar a culpa, porque aquilo ali iria abrir para que outros, iria abrir precedente para que outros também pedissem, né? E aí eles queriam fazer um acordo comigo, daí eles assim, vamos fazer um acordo então, e tal, não sei o quê, né? Porque senão vai ficar difícil para nós e tal. Assim, era bem janeiro, ali finalzinho de janeiro, eles assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos te dar, tava quase chegando o carnaval, nós vamos te dar um camarote dentro da nossa festa lá, que eles organizam uma balada lá, né? Pra você e 10 amigos durante todo o carnaval. Aí eu falei, caramba, vou trocar um Réveillon por um carnaval inteiro, né? Daí eu assim, daí eu me fiz um pouco, né? Daí assim, daí eu assim, cara, 10 amigos pra mim, não vou nem conseguir encher esse camarote aí. Daí eles assim, não, então vamos fazer o seguinte, 1 ano de entrada grátis para você e um acompanhante. Durante esse ano inteiro você pode ir em todas as festas nossas com você e um acompanhante lá no nosso camarote. Assim, então fechou. Aí ganhei 1 ano de festa. Batia. Nossa, quando ele divulgava uma festa eu ia direto lá no escritório, meus 2 convites, por favor. E os convites gold lá, obrigado. Bom, ótimo acordo esse. Bom, né? Quer ver, o Conselho Municipal passou por algumas mudanças, como você comentou aí, né, que vocês buscaram, né? Qual que foi a importância de envolver representantes, porque eu sei que vocês têm muito vínculo com o CDL e tudo mais, né? Mas qual que é a importância, né, de envolver aí os representantes, empresários, consumidores e até mesmo a OAB aí nas decisões? Bem, a importância do nosso diálogo, né? O que muitas pessoas falam na política do princípio republicano. Eu tenho que ouvir todas as partes da sociedade para poder tomar as ações. Ainda mais quando eu estou envolvendo um dinheiro que é arrecadado de multas, decisões ali, que são dinheiro do povo. Então, por exemplo, eu tenho que escutar o empresariado, talvez, para ver o que eu posso melhorar dos nossos atendimentos, as capacitações para o comércio, a informação, para a gente ter ações verdadeiras. A importância também a gente tem junto ao Conselho a CDL, né? Tem a OAB também para a gente ter advogados que tenham uma visão que não seja também só do empresarial, a visão da legalidade, a visão das ações direto na comunidade, porque a OAB tem várias ações direto em escolas e bairros. Então a gente precisa de uma pluralismo, né? Agora travou pela garganta. E aí assim a gente precisa ouvir os setores para entendermos, porque uma política pública, por exemplo, que o Kevin pense, pode ser que alguém ali na ponta não concorde, pode ser que não seja o que aquela pessoa precisa. A gente aprende muito com a prefeita, aprende muito com o nosso deputado, que é o Lucas ali, vou fazer uma ação, vou fazer algo, eu quero ajudar aquela comunidade, eu vou ouvir ela, para saber o que essas pessoas querem e precisam. Então, a importância do conselho é esse, ele é deliberativo para ações maiores do PROCON, ele precisa ser ouvido, ele precisa votar, ele precisa dar seus pareceres para a gente dar toda a legalidade e conseguir ouvir o maior grupo de pessoas possíveis no nosso conselho. Bacana. Muitas pessoas enxergam o PROCON como um órgão aplicador de multas, né? Até hoje, ao meio-dia, eu fui almoçar aqui no Querência, aqui pertinho,
Até falando nisso, se ele estiver assistindo, já é a terceira vez que prometo que vem aqui. Vamos ver se vem agora, hein? E ainda comentei com ele, não, hoje ele disse, cara, fui lá na academia lá e assisti o episódio do Rua do Bistrô e tal. Nossa, nem senti que corri quase 1 hora na esteira. Disse, então assista os outros agora, né? Vamos gravar o teu, comentei com ele. E aí falei para ele até que você estaria aqui. E uma das coisas que eu comentei até com ele, da gente tentar mostrar para quem está assistindo que o PROCON não é, vamos dizer assim, uma instituição de multas, né? Às vezes a gente vê, né, assim, o PROCON está lá para multar as empresas, ou até mesmo mostrar para o empresário de que o PROCON pode auxiliar ele também, né? Para você, como é que é esse conceito? Ele está ultrapassado? Traga um pouco para nós essa ideia aí do aplicador de multas. Assim, ele está ultrapassado, mas a gente ainda vê ele em muitas cidades. Porque a gente vê um PROCON querendo buscar arrecadação. O PROCON quer grandes multas, matérias em revista, jornal, rede social. E o foco não é esse. O foco é a gente pacificar conflito, resolver o problema do consumidor da melhor forma possível, no menor tempo possível. Então, se o PROCON consegue resolver um processo sem precisar montar uma empresa, isso é ótimo. Agora, óbvio, conforme o processo ele vai avançando, a empresa não resolve uma situação, ela cometeu uma infração, também o gestor não tem um outro lado para correr, a gente trabalha na legalidade. Então, você tem várias etapas no processo que você pode fazer um acordo e você não ter penalidade. Passadas elas, você precisa ter uma aplicação pelo que está previsto. Então, nós conseguimos, nesses outros programas que eu te falei, que a gente faz, conversa com as pessoas, né? Trazer mais para perto da população. Tirar essa máscara, né? Essa visão de um órgão sancionador, ele atrapalha o desenvolvimento da cidade, ele só quer punir o empresário. Não. Nós queremos é proteger o bom empresário. Porque quando tem alguém com uma má prática no comércio, ele queima todo o comércio. Ele não queima só a própria empresa. E com isso nós temos projetos ali que são junto à CIO SDL, que é PROCON Orienta e PROCON Visita. Nós passamos orientações, tiramos dúvidas. Se uma empresa quiser nos contatar para verificar o que tem de errado ali no seu atendimento, nos seus documentos, até na própria disposição das informações dentro de uma loja, nós vamos até o estabelecimento, nós informamos tudo e isso não conta como uma fiscalização. Então a gente quer orientar, quer que o empresário cresça junto com a cidade e também proteger. Um caso, Juliano, não sei se tu já reparou como é que era na cidade antes, que não tinha preço na vitrine. Quando andava ali no comércio. Eu vou te falar, Kevin, eu peguei a época dos postos de combustível. Mas era... chegava às vezes a ser constrangedor, né? Eu acredito que uma das maiores situações eram essa, porque tu chegava num posto, né? Passava na frente do posto de combustível e não tinha a placa ali informando o litro, né? Aí quando tu parava o posto do lado da bomba, o frentista aqui na tua janela, disse, cara, tu não vai ligar o carro e partir, eu vou pagar mais caro aqui mesmo e vai embora, né? Então eu acredito que, né, eu peguei essa não quero entregar a minha idade, mas peguei essa transição aí e eu acredito que seja a mesma coisa na parte do lojista, né? Nessa questão da vitrine, eu trabalhei por um tempo também numa grande rede de shopping centers, né? E houve, acho que foi bem nessa fase aí dessa aplicação dos preços, das etiquetas, né? De como que funciona e tudo mais. Eu peguei um pouco dessa... Mas conte para nós, eu interrompi o teu raciocínio aí. Assim, essa foi uma das primeiras ações quando nós convocamos os primeiros fiscais da história aqui do PROCON. Então nós fomos em todo o comércio, em todos os bairros, passamos a notificar os estabelecimentos informando o que precisava estar em cada vitrine, qual que era o preço correto, o que precisava ser feito ali. E a gente poderia já pela lei chegar e multar. É responsabilidade do empresário fazer isso. Mas não, a gente notificou, nós demos prazo, nós avisamos em rádio, soltamos matéria informando a partir de tal data, quem não regulamentar vai passar a sofrer a própria fiscalização. E nós tiramos muitas dúvidas, nós fizemos esse trabalho educativo, como a gente também tem na nossa lei da liberdade econômica, a dupla visita. Então você conversar com o empresário antes, expor o que está errado e caso ele não resolva no prazo que seja concedido, aí sim que você pode aplicar uma penalidade. Então isso ajuda você a estruturar a tua empresa, não vai chegar um fiscal lá de surpresa e vai te multar.
que eu acho que é uma postura muito errada de órgão de fiscalização. Eu tenho que primeiro informar o que está de errado. Se você não resolver, aí sim, você não quis o auxílio. E é isso que a gente preza muito, muito. Ah, tem uma situação errada na loja, tem uma notícia, uma denúncia que foi feita. Ok, eu vou notificar a empresa para ela regularizar. Eu não vou chegar multando, exceto se for algo extremamente grave, que envolva, por exemplo, alimento vencido, falta de condições higiênicas, né, que a gente precisa ter uma atuação mais enérgica. Então, isso sim eu considero que nosso papel, o que faltava. Até como eu comentei ali na parte jurídica, fiscal, impostos, né? Hoje a gente tem vamos dizer, um leque de regras e leis, né? Que muitas das vezes o empresário, apesar dele ter a obrigação de quando for abrir o negócio dele, conhecer todas as regras do jogo, vamos dizer assim, como é muita coisa, pode ser que alguma, né, passe, e aí é onde cabe, então, o órgão vir e avisar, e aí ele se regularizar ali, né, para que daí não vire má intenção, né, Sim. porque tem a falta de conhecimento, pô, não sabia, então me dá um prazo aí de 30 dias, não sei se é, né, como é que funciona questões de prazo e tal, me dá um prazo de 30, 60 dias para que eu me regularize e tal, não sei o que, eu não sabia disso, né, mas que vai lá e faça, Sim. né? Porque daí se na segunda visita ele disse, não, agora tu tá com uma má intenção aqui, porque tu já foi avisado, né? Você falou em alguns benefícios, vamos dizer assim, né? De que o Procon faz ali, né? A questão vai nas escolas, né? Você já explicou para nós aqui essa questão das visitas nas empresas, né? Mas pensando um pouco na questão do lado, vamos dizer assim, do empresário. Quais são os benefícios para o empresário quando existe um Procon estruturado e atuante? Bem, ele garante que ele está competindo num mercado que ele é leal. Se o Procon está atuando e você não vai ter, por exemplo, um favorecimento por falta de fiscalização ou falta de autuação com o empresário que tem as más práticas. Dá um exemplo, ele venda serviços e não entregue. O que vai acontecer na região? Todo mundo vai começar a dizer que a cidade de Lages, se não tiver um Procon estruturado, você contrata um serviço e ele não te é entregue e você não tem consequência a respeito disso. Então, você que está trabalhando aqui, que é um bom empresário, tu está pagando pelo mal para o público. E daqui a pouco acontece um fenômeno que nós já vimos em alguns setores da nossa cidade. Tem gente que não compra em Lages, não contrata em Lages, procura as pessoas de fora. É essa a consequência. Você cria para o consciente coletivo que não funciona em nada, não dá em nada, para mim não me incomodar, vou contratar alguém de fora. Então, essa atuação, ela ajuda, tá? Eu também venho dizendo isso muito, nós temos que começar a pensar também como cidade, que tipo de empresário que a gente quer na nossa cidade. Não basta alguém abrir uma porta e começar a empreender e lesar as pessoas. Muitas vezes isso acontece, a gente é chamado, a gente autua, tenta mitigar esses danos, né, Juliano? Mas quando a gente não tem um trabalho de fiscalização nesse sentido, um Procon que tu saiba que ele vai agir de boa fé, que ele não está tentando forçar uma situação que não existe em lei, a gente segue o que está na lei. Então, um consumidor, mas eu não tenho esse direito aqui, mas eu vou lá pedir no Procon para ver se o Procon dá esse direito. Não está na lei, você não tem direito. Então, eu acho que isso dá credibilidade e dá segurança jurídica. Algo que é importante para um ambiente que quer se desenvolver, que é empreender. Legal. Nós vamos passar para o próximo bloco, Kevin, onde a gente vai falar aqui sobre o selo Empresa Amiga. Mas antes da gente encerrar esse bloco, que é ainda focado um pouco na parte do Procon, seja para o empresário ou para o consumidor que se sentiu lesado, ou o empresário que está vendo uma concorrência desleal, né? Ou o consumidor que está se sentindo lesado por algum produto ou serviço, como é que ele faz os canais, né, de contato com o Procon? Só fisicamente, indo lá no local? Como é que funciona daí essa questão de você fazer uma denúncia, né? Seria? Isso, nós recebemos, né, as denúncias hoje via WhatsApp. Nosso atendimento a gente faz por agendamento, pelo volume de pessoas que nos procuram, então presencialmente no Procon. Além disso, as pessoas também podem encaminhar alguns casos que a gente conversa, muitas vezes via WhatsApp, uma ligação, a gente encaminha informação que podem mandar algumas reclamações por e-mail, desde que encaminhe a documentação que a gente exigiu para abrir o processo. E nós temos um balcão virtual hoje, que a gente faz um atendimento por vídeo de alguns casos específicos, pelo volume também que nós temos. É uma parceria que iniciou com a OAB daqui de Lages,
concorreu ao prêmio Inovare de inovação no setor jurídico, e nós atendemos, além dos advogados que estão representando seus consumidores, né, seus clientes, porque o advogado hoje já é mais acostumado com essa tecnologia dos tribunais, que a gente tem a mesma. Nós também atendemos pessoas que possuem deficiência, que é uma dificuldade de locomoção, uma pessoa idosa que talvez não consiga se deslocar ao PROCON sozinho, mas um familiar naquele horário pode estar junto, e também as pessoas que possuem transtorno do espectro autista. Muitas vezes no nosso ambiente cheio de pessoas, todo mundo falando, não é um ambiente muito acolhedor. Então, por vídeo, a gente consegue fazer um baita de um atendimento, conversar, a pessoa está num espaço seguro, e aí sim ela conseguir realizar, né, a sua reclamação, a gente resolveu o processo dela. Bacana. Todos esses canais de WhatsApp, eu consigo com o Lúcio? Consegue? Nós temos ali. Então vamos pedir para ele ali. Beleza. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalinho. Fica com o meu recado aí, a gente já volta aqui com o Kevin Kalush. Você é empreendedor, empreendedora, tem uma história para contar e adora compartilhar experiências, esse convite é para você. Conversa de Dono, o podcast que dá voz a quem vive o dia a dia dos negócios, enfrenta desafios reais e constrói resultados de verdade. Aqui a gente não fala somente de sucesso, a gente fala de histórias reais, aprendizados, erros, acertos e tudo que faz parte da jornada empreendedora. E agora eu quero te fazer um convite. Se você quer participar como convidado e contar a sua história aqui no Conversa de Dono, é simples. Chama a gente no direct do perfil oficial e vem fazer parte desse projeto que está conectando e fortalecendo empreendedores da nossa região. Bora juntos, então, construir, crescer e dar voz a quem faz acontecer. Estamos de volta ao nosso Conversa de Dono, episódio de hoje com Kevin Kalush, falando aqui sobre normas, regras, né? Você como direito do consumidor e também como empresário, de como que você pode se beneficiar com a instituição aí, com o PROCON trabalhando ao seu lado. Kevin, nós vamos falar agora sobre o selo Empresa Amiga do Autista, né? Até recentemente eu entrevistei aqui a Nayara Correia, ela comenta, né, no episódio dela que ela participou, ela junto, acho que com vocês, foi feito um evento, né, foi feita toda uma ação, não sei se a CDL estava envolvida também, eu acredito que a CDL também estava, né, mas conte para nós aqui, um dos projetos que chamou a atenção foi a capacitação dos servidores para o atendimento às pessoas do TEA. É isso? Vocês fizeram internamente algo? Você comentou agora até essa questão da pessoa poder fazer, às vezes, um teleatendimento, né, para ela não estar ali na muvuca, né, e tudo mais. Conte para nós como é que funcionou essa questão aí. Bem, Juliano, assim, eu sempre venho acompanhando muito com o deputado Lucas a defesa dele da causa autista. E como a gente foi aprendendo, indo nos eventos, quando eu assumi a gestão do PROCON, eu verifiquei que algumas oportunidades nós não tínhamos identificado corretamente as pessoas que possuem TEA. E a gente não atendeu como deveria. Aí eu busquei, né, a doutora Nayara, que é uma referência no assunto, o que a gente podia fazer com a nossa equipe. Para todo mundo ali aprender na equipe efetiva como atender, como lidar com algum caso que a pessoa precise de algum outro tipo de auxílio. E a gente fez a primeira capacitação do Brasil aqui em Lages para capacitarmos a nossa equipe para aprender a atender quem possui transtorno do espectro autista, quais são os documentos necessários também para ele se identificar. E a partir disso surgiram várias outras ações que a gente fez. Uma delas foi essa que você citou, que é o Lages Mais Inclusiva, que nós fizemos algumas palestras para as empresas compreenderem de como levar essa inclusão além das palavras. É uma inclusão de atitude, atitudinal que a gente chama. Para que no comércio, nas empresas que se passaram por este projeto nosso, né, junto com a CDL, que as pessoas saibam, ali tem o selo da Empresa Amiga do Autista, que é um local que você que é autista, que você é familiar de um autista, pode ir com a pessoa. Se acontecer algo, é um ambiente acolhedor, que sabe como lidar, sabe quais são as necessidades. Que também a gente fez junto à doutora Nayara. Nós tivemos cerca de 100 pessoas nesse evento, o que nos chamou muita atenção, né? A importância que o comércio teve, né, para olhar para essa causa. E também nós distribuímos mais de 33 selos para as empresas. Então hoje você tem 33 empresas que estão capacitadas para
atuar nesse sentido, que é um selo nosso, um projeto do Procon, da Prefeitura de Lages, porque nós verificamos, nós precisamos ter atendimento mais inclusivo e realmente transformar a sociedade. A gente cria muita barreira, que não vê no dia a dia, não vê a dificuldade da outra pessoa. Um gesto simples que eu fiz há alguns dias, eu coloquei abafadores de ruído no Procon. Para quem possui TE que é atendido lá, se tiver com muito barulho, um volume muito alto, ele pode colocar durante o atendimento dele ou aguardar a espera para o atendimento dele. E isso, para as famílias atípicas, para as pessoas que têm TE, assim, tem um significado enorme. Um gesto simples, colocar um abafador de ruído para você poder solicitar ali, mas assim, as pessoas se sentem incluídas, né? Que ali é um espaço que ela pode ser bem atendida. Bacana. Tu comentou agora mais de 30 empresas, né? Existe um portal, eu sou pai, por exemplo, eu quero saber quais são e quem são essas empresas. Existe um portal, um site onde eu possa saber quem são essas empresas ou não? É só mesmo o selo na vitrine? Como é que funciona? Isso. Hoje nós temos o selo na vitrine porque a gente pediu para reformular o site do Procon, para colocar as nossas pesquisas de preço, nossas informações, nossas notas, né? E também para a gente poder colocar corretamente todas as empresas, né, que estão ali, né, que tem esse selo de empresa amiga do autista, e até para a gente abrir as inscrições para outras empresas que também queiram. Esse nosso selo, ele sempre tem uma validade de 2 anos. Isso que eu acho que eu ia te perguntar aqui, como é que funciona para se inscrever e se existe uma reciclagem, né? Porque eu acredito que, vamos dar um exemplo nosso aqui, né? Escrevi minha empresa, foi todo mundo lá, participou do treinamento, mas ao longo de um ano vão trocar as pessoas, né? Vai ter um turnover de pessoal ali e a minha empresa vai ter que passar de novo por uma reciclagem, por um novo treinamento, porque vão ter outras pessoas, ou até mesmo para que não caia, vamos dizer assim, no esquecimento, né? Existe, funciona também daí direto no site do Procon isso? Isso, nós queremos já habilitar direto no site do Procon, nós abrimos formulários, encaminhamos para a imprensa, né, para as redes sociais, as formas das empresas se inscreverem. A nossa ideia é que não passe de 2 anos de uma empresa estar realizando o curso e a própria reciclagem, porque daí a gente vai adaptando conforme as necessidades da nossa cidade e também o feedback das empresas no atendimento. Por isso que a importância de manter o contato, de conversar. E nós, né, para esse ano, nós estamos vendo uma data que nós conseguimos incluir de diferente do ano passado para trazermos mais empresas, porque no momento que a gente vê isso no comércio, em mais empresas, no dia a dia, vai ser muito importante até para quem tem um viés de comércio, né, entender que um curso desse, uma capacitação dessa também é um diferencial de mercado. A família atípica vai querer ir lá comprar. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Porque na prática, e ali vamos dizer assim, no dia a dia, porque se não me engano, uma das falas da doutora Nayara, quando ela esteve aqui, eu acredito que isso mais voltado para uma grande empresa, né? Era de criar alguns espaços, né? Então, mas não sei se 100%, né, mas muito do nosso comércio, às vezes não tem nem espaço para nós mesmos lá dentro. São pequenos comércios, né, são pequenas lojas, então eles não têm como, às vezes, fazer uma cabine ou criar um espaço, né, para receber essa pessoa ali, né. Na prática, então, o que muda para uma empresa que busca oferecer um atendimento mais inclusivo? Bem, ela abarca um leque diferente de clientes, tá? Esses clientes vão ser provavelmente fidelizados, porque sabem que aquele espaço é um espaço onde que vai ser bem atendido, está protegido, está acolhido. E o que eu digo para os empresários, não precisam se preocupar em montar uma mega estrutura. Eles precisam se preocupar em poder adaptar o que eles conseguem no atendimento deles conforme a realidade deles. O que é muito importante, a meu ver, além de participar dessa nossa capacitação, é também fazer o gesto, demonstrar para as pessoas que se preocupa em atender melhor, que se preocupa em incluir. Eu acredito que isso gera um comportamento em que nós vamos passar como cidade a olhar para todos. Hoje a gente tem dificuldade em uma série de locais em Lages para todas as pessoas poderem frequentar. Só que nós, Juliano, nós não temos hoje nenhuma deficiência de mobilidade, nenhuma deficiência cognitiva de pensamento, nenhuma situação, um espectro que nos ataque sensorialmente, a depender do que esteja naquele ambiente. E as pessoas não veem.
E a gente, muitas vezes, não vê, porque não é o nosso dia a dia. Mas para essas famílias, para esse grupo, que é uma parcela já relevante da nossa população. Hoje, com base no estudo que a gente tem do censo do TEA, do IBGE, já é 1,2% da população diagnosticada. Então, tu imagine você atendendo também esse público dentro da sua empresa. Você aumenta as suas possibilidades e você atrai mais gente. Sempre assim. O empresário que procura trabalhar com a inclusão, ele sempre vai se dar bem no final. Um pouco do que aconteceu com, né, o deficiente físico, né? Também vai ter que, né? Eu lembro que não foi do dia para a noite, foi sendo feita uma adaptação. Até por sinal, hoje eu estava vindo aqui para o escritório, saí ali do shopping center, daí tem aquela marginal, né? Daí eu pego aquele túnel que vai dar aqui embaixo, aqui na avenida, e parei o sinal assim, cara, tinha um cadeirante, por mais que ainda já elétrica, né, com bateria e tal, cara, passando naquela rua, eu fiquei pensando assim, ainda mais com esse tempo que a gente tá tendo, assim, caramba, e uma estrada de chão toda esburacada, eu fiquei pensando, meu Deus, cara, pobre homem, né? Então, né, daí a mesma coisa a gente vai ter para esse outro público também, né? Isso. É o que a gente... eu dou aula também na faculdade, a gente fala, né, na questão de você ter a parte da responsabilidade social, mas ser uma empresa que está realmente envolvida com aquele negócio e não porque tá numa hype, né, porque agora, né, tá na moda, vamos dizer assim, né, entre pro negócio ali mesmo querendo entender e querendo ajudar o negócio, né. A gente vê muitas marcas, muitas empresas querendo surfar a onda, né? Ah, agora tá todo mundo falando disso, vamos pôr aqui uma bandeirinha que a gente aceita, né? Mesma coisa na questão do gênero, né? Muitas empresas às vezes acabam optando em entrar, né, com o negócio, mas é só pelo momento, pela moda, né? Fachada, né? Kevin, vamos passar pro nosso ping-pong de dono? Bora. Onde eu vou fazer algumas perguntas rápidas aqui e você me responde um ping-pong de um lado para o outro aqui, pode ser? Pode ser. Tá começando o ping-pong de dono. Consumidor é? O elo principal da nossa economia. Atendimento de qualidade é? Um atendimento onde você se sinta incluído, acolhido e ouvido. Um erro que muitas empresas cometem. Não escutarem os seus consumidores e não adequarem as suas normas à legislação. O melhor conselho para quem atende clientes. É sempre focar na melhor experiência para o cliente. Sempre ouvir ele e ouvir de verdade, não tentar vender a todo custo. Um hábito que faz a diferença no teu dia. Vem conversar com as pessoas. Um livro ou conteúdo, filme que você recomenda. Um livro que eu recomendo é A Única Coisa. E Lages representa? Meu sonho, minha terra, uma cidade por qual eu quero trabalhar. Bacana. Vamos passar para o nosso último bloco, pessoal, onde eu vou fazer aqui, pedir para o Kelvin passar algumas dicas e conselhos, talvez alguma coisa se repita aqui, tá, Kevin? Uhum. E lembrando, para você que chegou até aqui e ainda não segue, já segue nosso canal, o EcoSys e o Conversa de Dono, porque toda semana vem um convidado novo aqui, um conteúdo rico aí para fortalecer a tua mente, os teus insights, né, a tua vida aí também. Kevin, que conselho você daria para os empresários que ainda não ou que ainda enxergam o Procon como um adversário? Bem, nos procurem, sentem para conversar. Nós queremos estreitar laços, criar pontes de verdade. Procon não está aqui, o nosso trabalho não está aqui para acabar com o sonho de ninguém, prejudicar ninguém, atrapalhar faturamento, dar multa. A gente quer que todo mundo trabalhe junto e desenvolva junto. Nosso foco é Lages e é o nosso povo. Como que uma empresa pode reduzir as reclamações e converter isso em satisfação dos clientes? Bem, eles, né, sempre as empresas recebem um feedback nosso, muitas vezes até Juliano comenta com algumas, olha, muitas vezes a ponta do teu atendimento, onde que ela está errando para dar um suporte pós-venda, você verifica aqui no Procon. Porque você está recebendo em primeira mão o que levou uma pessoa a sair da sua casa, ir num órgão público e registrar uma reclamação. Então, quando as empresas nos procuram,
querem entender o que vem acontecendo, quantas reclamações tiveram, quantos casos envolvendo aquela situação específica, a gente fornece todas as informações. E quem trabalha com dados sabe, com base nisso eu consigo fazer um treinamento para minha equipe. Talvez adotar uma política interna diferente. E a gente já viu muitas soluções nesse sentido. Um exemplo que chama atenção para nós é a empresa de telefonia. Volta e meia, eles pedem relatórios para entender o que está acontecendo e cobram as equipes quando, por exemplo, existem muitas infrações que a gente faz diagnóstico ali. Então, o empresário que nos procurar, que tiver reclamação, ele vai conseguir reduzir isso e às vezes até vender mais para entender onde é que ele está pecando. Porque tão importante quanto vender é dar o suporte para o seu cliente. Cara, essa da telefonia é um caos, né, Kevin? Meu Deus, cara, esses últimos dias, meses aí, eu vinha recebendo 15, 20 ligações por dia, cara. Assim, ó, começava às 7 da manhã e eles iam me bombardeando até o final do dia. Agora eu instalei lá, configurei lá no meu celular lá uma opção lá que ele bloqueia já tudo assim. Baixei um aplicativo, fui naquele site lá, não perturbe, não adiantou, eles me caçavam de tudo quanto é jeito. E o meu celular eu tenho 2 chips, né? Eu tenho o meu... eu tenho o meu telefone pessoal e meu telefone empresarial, então da onde eu corria vinha tiro. Nossa, telefonia é complicado. Eu comento com as meninas assim, moça, eu já passei dos 30. Se eu quiser trocar de plano, eu sei trocar, não precisa me ligar. Assim. Mas pelo menos ninguém te ligou dizendo que a tua operadora ia parar de funcionar, né? Não. Tá acontecendo esse golpe aqui na nossa região. Meu Deus do céu, é golpe atrás de golpe. E eu anotei aqui, Kevin, a questão do NPS, né? Que muitas empresas, né, buscam e fazem pesquisa ou até contratam, né? Tem o Ombudsman, né? Eu já fui cliente oculto, sabe? Já fui em algumas concessionárias, alguns locais aí fazer o cliente oculto para ver como é que estava o atendimento. A empresa te paga, tu vai lá, faz o cliente oculto, né? E eu vejo que a reclamação muitas vezes lá no Procon é até bom para o empresário, porque ele consegue ver onde que ele está errando. Sim. Agora, quantos clientes ele perdeu que não foram lá reclamar, que simplesmente falaram, porque eu não sei se é bem certo o número, né? Para cada uma reclamação, você tem que ter 7 bons atendimentos para compensar aquela. Então é mais ou menos 7 por... eu vou buscar, mas eu acho que é mais ou menos 7 por 1. Então, para cada reclamação, você tem que, né, fazer 7 bons atendimentos para compensar, vamos dizer assim. Porque uma pessoa mal atendida, ela sai na mesma hora, ela já fala pro vizinho, pro fulano, pro marido, pra esposa, né? Agora, uma pessoa que é bem atendida, cara, muitas das vezes ela vai ficar com aquilo pra ela, né? Ela até vai voltar no estabelecimento, mas dificilmente ela vai falar, pô, aquela loja lá me atendeu bem, aquele comércio e tal, né? Por isso que tem essa questão, você precisa atender 7 pessoas bem para que uma delas fale. Sim. E já se tu atender uma pessoa mal, ela vai falar para todo mundo, né? Quais erros mais comuns você observa aí nos estabelecimentos? Bem, o que a gente vê é muito contrato hoje feito por inteligência artificial, sem a pessoa saber as normas que são corretas. Então, muitas vezes o empresário acha que ele está se precavendo, na realidade ele está assinando um atestado de culpa, que ele está fazendo algo de errado ali. A falta de informações, né? A gente vê, por exemplo, você vai numa loja com vários produtos. Você precisa ter o preço do produto, você precisa ter uma forma de você identificar. A gente vê isso cotidianamente. Você poderia melhorar aqui, você poderia colocar, às vezes, as suas políticas de troca atrás do teu caixa para o consumidor estar ciente. Você poderia estar deixando essa informação de como a sua empresa funciona para o consumidor desde o momento que ele entra na sua loja. Então, isso seria algo que hoje, se eu tivesse um cliente, empresário, quero abrir a minha empresa, o que eu preciso fazer para abrir uma loja de vestuário na cidade de Lages e seguir a lei? Mandaria colocar todas as informações de forma clara, porque um consumidor ele quer ser bem atendido. Muitas vezes a gente paga mais caro. E volta na mesma loja, por mais que você saiba que é mais caro, porque você gostou de ser bem atendido. Que as pessoas não estão ali, Juliano, assim, compra esse copo. Não, eu tenho esse copo para vender. Não, mas ela nem parou para conversar contigo, para entender o que você quer, né? E a gente vê que essa é a diferença de pequenos negócios que às vezes não passam do segundo ano aqui no Brasil, né? Para lojas que nós temos de 20, 30, 40 anos aqui no comércio.
foi o bom atendimento, não é só o produto. Nunca é só o produto, né? A gente falou ali na questão do treinamento, né? O Procon até auxilia, né, nessa questão. Do teu ponto de vista, qual que é a importância hoje da gente investir em treinamento e também, vamos dizer assim, num atendimento mais humanizado? Bem, é que hoje a gente está numa era da inteligência artificial, da automação. As empresas, elas não estão mais vendo as pessoas como um nome, como um rosto. É um número. Eu preciso que o meu atendente compreenda quem que está na frente dele. Qual que é a situação da pessoa. Que ele tenha muitas vezes uma perspicácia, uma inteligência de ver. Talvez aquela pessoa ali, ela não está num dia muito bom. Algo do gênero, vamos vir aqui, você quer ver algum produto, algo em específico, né? Questionar, conversar, fazer a pergunta. Um bom vendedor, ele precisa, né, saber perguntar antes de oferecer um produto. E as empresas, quando elas buscarem isso, passar a entender o consumidor, é muitas vezes o que eu vejo um ponto de virada para os vendedores e para os negócios. Porque tem gente que, se você for em algumas concessionárias aqui na cidade, não, tem que comprar com fulano de tal. Ele já te fala quem que foi o vendedor. E é ali que a empresa acertou. E ela tem que começar a valorizar e dar mais espaço para esses profissionais. Quem lida com venda, sabe, o teu vendedor é o forte do teu negócio. Não é o teu produto, não é a tua loja tá bonita. Um vendedor bom, que sabe ver quem tá na frente dele, e muitas vezes pode ser até um atendimento de WhatsApp. Seja educado, se mostre disposto. Não coloque muitas vezes só uma automação ali que vai fechar um chamado de um cliente, o cliente vai detestar aquilo ali, nunca mais volta, e daí sai falando mal para todo mundo. Isso é um investimento necessário hoje. Questão eu sou um cliente que às vezes eu dou nas palestras, nos treinamentos que eu faço aí, os tipos de cliente, né? E tem vários clientes, né? Tem o cliente Gustavo Lima, né? Que é o famoso, ele chega cumprimentando tudo. Tem vários tipos de cliente, né? Eu sou o cliente que está sempre com pressa, cara. Eu entro numa loja eu provavelmente eu já pesquisei o que eu queria, já sei até o preço. Eu já chego lá e tal, né? Então, cara, quando o vendedor às vezes me aborda ali assim, querendo e tal, assim, não, cara, rápido, né? Tem que ter visão, né? Aí muitas vezes eu percebo, às vezes sente a falta do cara perguntar, né? Você tá com pressa, né? Você tem um minutinho para te explicar, né? É muito da questão da conversa ali do vendedor, sim, né? Tem um case até de uma loja, se não me engano, é aquela Sephora, é Sephora que fala, né? Uhum. Sephora, acho que é, né? Que você entra na loja, você tem 2 pilhas de cestinhas. Quero ser atendido por uma pessoa, não quero ser atendido. Né? Então a cestinha vermelha, se a pessoa pegar a vermelha, ela quer que um vendedor venha e aborde ela, né? Se ela pegar a cestinha azul, ela não quer ser incomodada, deixa ela andar ali pelos corredores, né? Ele já identificou na porta, né? Sim, o mesmo princípio do rodízio, né, de pizza. Com as plaquinhas, sim, ali, né? 12 salgado. Nossa, agora me deu fome. Olá, Kevin, para finalizar, qual que é a mensagem que você deixa para os empresários e consumidores que nos acompanharam até aqui? Bem, a todos, o Procon é um parceiro. Nosso serviço está ali para educar, para auxiliar, para evitar que alguém seja penalizado. A gente busca realmente o acordo, manter a relação, evitar que as pessoas saiam brigadas pelo que aconteceu. A gente fica à disposição ali. Hoje o nosso endereço está na rua Martinho Neves, número 29. Nosso horário de trabalho é das 8h ao meio-dia, das 2 às 6, de segunda a sexta-feira. Procure o Procon. Na dúvida, liguem para a gente e não hesitem. Vocês estão pagando impostos por esse serviço. Utilizem todo o recurso possível. Kevin, obrigado por compartilhar um pouco aí da sua história. Antes mesmo da gente iniciar aqui nosso episódio, eu já até comentei com vocês, eu acho que a gente vai ter que ter outros episódios, porque você está numa instituição onde a gente precisa comunicar às pessoas e tem cases e um monte de eventos e tudo mais que estão acontecendo lá dentro. Acho que a gente pode comunicar isso também para a nossa comunidade aí e as pessoas que nos assistem. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Fico à disposição. Tá ok. Pessoal, nós nos vemos no próximo episódio do Conversa de Dono. Vou deixar aqui na descrição todos os links, conforme eu conversei aqui com o Kevin.
O Lúcio já me passou ali no WhatsApp, que ele já me deixou sinalizado aqui. Então, se precisou de alguma ajuda, vai lá no Procon, procura um dos atendentes lá. E você, empresário, tem o Procon aí como um aliado para o seu negócio. Valeu, até o próximo Conversa de Dono.